Ok, seja bem-vindo à nossa aula de educação física. Esta aula remota é transmitida aqui para a galera do nono ano, ok? Sejam bem-vindos e nós vamos trabalhar aqui a questão do nutrição e atividade física, ok? Esse é o tema da aula de hoje, os exercícios físicos, né? As pessoas aí, às vezes, têm a questão de usar uns suplementos. O que é isso? Nós vamos trabalhar essa questão hoje. E a alimentação? Como deve ser essa alimentação para que a gente faça atividade física? Como deve ser isso? Então, vamos trabalhar isso na aula de hoje, ok? Vamos lá. Então, para começar, vamos discutir aí a cultura e alimento, alimentação e cultura. Então, a cultura é de lugar para lugar, os tipos de alimentos são diferentes. As pessoas se alimentam de alimentos diferentes, país para país, de lugar para lugar, de estado para estado. Os alimentos mudam, né? Até o valor que esses alimentos têm para as pessoas também mudam, de acordo também com as religiões, tá, as tradições das pessoas, os tipos de alimentos também se modificam. Mas olha só que interessante o que é alimento. Alimento é aquilo que é encontrado na natureza, que é aquele que vem da natureza, são aquilo que é natural, né? Então a gente já sabe, já discutiu que o alimento é aquilo que traz para a gente os nutrientes, mas eu quero que você pense bem aqui comigo e perceba que esses alimentos, quanto mais natural eles forem, mais é um alimento saudável. Então, por exemplo, essa banana aí é um alimento que veio da natureza e não foi manipulada, né? Por nada, ela vem in natura. Então é um alimento. Então, comida de verdade é aquele alimento que não tem ação humana modificando esse alimento, tá? Então é um alimento in natura, ok? Que vem direto da natureza para a gente. Isso é um alimento. Comida saudável. Mas tem alimentos que são produtos alimentícios, né? Não é comida de verdade, ela tem um processo aí que a partir do momento que o homem desenvolveu o desenvolvimento da Revolução Industrial, a criação das máquinas, surgiu os alimentos processados. Então, o produto alimentício são tipos de alimentos processados. Como são os tipos de alimentos processados? Os alimentos, né, são aqueles que têm a matéria-prima, ou de alimentos são in natura, adicionados ou não de outra substância, obtido por processos tecnológicos adequados. Permitidos e por processos tecnológicos. Então, o produto alimentício é aquele produto natural, tá? Matéria-prima, mas que foi acrescentado a ele um processo tecnológico, tá? Ok? Tá? Ou outra substância. Então, foi acrescentada uma substância ou foi feito um processo tecnológico adequado àquele permitido pela legislação àquele alimento. Então, observa comigo. Tem o minimamente processado, que são os alimentos que passaram por um processo de moagem, limpeza, desidratação ou pasteurização. Então, por exemplo, o leite, né? O leite passa por um processo de pasteurização, tá ok? E também tem alimentos que são moídos, então é um minimamente processado. Então a gente faz isso em casa. A gente faz um tipo de processo, né, para produzir alguns tipos de alimentos. Mas existe também a indústria fazendo esse processo, né? Então é um produto alimentício a partir do momento que ele recebe algum processo, seja acréscimo de substância ou de tecnologia, tá? Que seja para moagem, para limpeza, desidratação, enfim, ok? Então, nós temos aí produto alimentício de minimamente processado. Mas temos o processado. O que é isso? Os processados são aqueles que recebem aditivos. Olha a palavra aí, aditivos. Isso é muito importante que você perceba. Para que eles durem mais ou se tornem mais saborosos. Os principais aditivos que são usados são o açúcar e o sal, tá? Para conservar, que são algumas coisas enlatadas, tal, conservas, ok? Então se usa muito sal. Então o sal é um dos principais ingredientes, que é substância que é colocada no alimento para conservar o alimento, tá ok?
Ou o açúcar, quando a gente faz uma geleia, tal, coloca o açúcar para conservar aquele doce, aquela goiabada, tal. Então coloca-se açúcar para produzir, tá? Para fazer com que ele possa durar mais ou dar mais sabor ao alimento. Então esse é o processado, ok? A indústria faz esse processo de construir um produto alimentício processado, acrescentando aí sal ou açúcar. Então, sabemos que o sal e o açúcar não são, são alimentos, são, no caso, carboidrato, no caso o açúcar, e o sal é um sal mineral, né? É um mineral. Eles são importantes para a saúde, mas eles em excesso fazem muito mal. O sal e o açúcar em excesso, e como são usados às vezes como condimento, a gente às vezes come alimentos, a gente percebe que a quantidade de açúcar e de sal está alta demais, ok? Então, os ultraprocessados, esses são os veneninhos, né, do supermercado, que são que, olha só eles aqui, que interessante, são bonitinhos, coloridinhos, mas são fórmulas, eles não são da natureza, né? Eles são totalmente processados. Dentro deles temos aditivos, conservantes, aromatizantes, que vão dar o cheiro, o gosto e o sabor, é tudo artificial. São produtos químicos que são usados para dar o sabor, o gosto, o cheiro, tudo é falso. Você está comendo algo que não, que não existe, né? Que não existe na natureza. Ele foi criado, processado aí pela indústria e você está comendo essa coisa aí, mas ela não existe de forma de matéria-prima, né? Como a banana existe. Ok? Ela aqui é uma fórmula, foi criado. Então, por exemplo, nós temos o macarrão instantâneo, a salsicha, nós temos a pizza, o hambúrguer, as balas, o chocolate, refrigerante, biscoito, bolachas, recheados, salgadinhos, sorvetes. Esses alimentos que a galera gosta de comer, adolescente gosta de comer, essas porcarias, né? Então, esses são os ultraprocessados, são veneninhos cheios de quê? De aditivos, conservantes, corantes, que muitas vezes esses produtos eles causam câncer, eles causam problemas, alergias alimentares, processos inflamatórios, prejudicam as crianças, o desenvolvimento mental, enfim, são realmente horríveis. Mas é permitido vender esses produtos, tá? E as pessoas consomem muito esses produtos que fazem muito mal à saúde. Nós temos aí os alimentos processados, são industriais, né? Processos industriais, e esses alimentos ultraprocessados têm basicamente, como por exemplo o refrigerante, recebem os aditivos, recebem os aromatizantes, o cheiro, o gosto que você sente não existe, é uma química que está aí fazendo para que você sinta aí o gosto e o sabor, mas ele na verdade não existe, tá certo? Nós temos também aí os corantes que vão dar a cor, mas na verdade esses corantes que dão a cor lá, a coloração para que você veja, bonitinho, que cor legal, é tinta, né? Uma tinta que para algumas pessoas causam problemas alérgicos, muito sério isso. E nós temos também os conservantes, que são produtos químicos que são usados além do sal, né, e do açúcar, esses produtos químicos para manter o produto, para que ele não venha estragar. Então, ele dura muito tempo, porque tem os produtos químicos que estão lá conservando. Porém, ele faz um mal terrível ao organismo humano. Então, nós temos, por exemplo, os suplementos. Você faz atividade física, você toma suplemento? Toma. Tem que ter cuidado com isso. Suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis. Quem tem algum problema, já é meio complicado usar suplemento. Então, for fornecer nutrientes. São substâncias bioativas, são vindas das plantas, às vezes, tá? São enzimas, probióticos, são, por exemplo, fungos, bactérias, que são processados para fornecer ao ser humano, né, um complemento à alimentação, não substituir a alimentação. Complementar,
a alimentação. Os suplementos alimentares são preparados, né, destinados a complementar a dieta. Percebeu? Nutrientes como vitaminas, sais minerais, fibras, ácidos graxos, que são gorduras, aminoácidos, que formam parte das proteínas, que podem estar ou não ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Então, uma pessoa tem uma dieta alimentar, que é aquilo que você come normalmente, mas você não recebe os nutrientes adequados pela sua dieta, ela é meio pobre, ou você tem uma vida corrida, não consegue se alimentar de forma adequada, aí você faz uma suplementação. Você procura um profissional, não profissional de educação física. Profissional de educação física não faz suplementação, ok? Não faz. Quem faz é nutricionista, ok? Procura um nutricionista e ele faz aí a sua suplementação. Então, é uma complementação. Compensar a dieta inadequada, para compensar. Melhorar a imunidade, prevenir doenças, melhora o desempenho atlético competitivo. Porém, para você que precisa complementar. Então, para que você sabe que precisa complementar, como é que eu sei que eu preciso complementar? Tem que fazer uma avaliação nutricional com um nutricionista. Aí ele vai perceber, você precisa suplementar isto aqui, porque a sua dieta é pobre e você não consegue ter esse tipo de nutrientes. Então, ele vai suplementar com o que você precisa. Ou passar uma dieta para você, uma orientação nutricional, para que você tenha aquele alimento, né? Tenha aquele nutriente através do alimento, ok? Nós temos também os ergogênicos. Então, os suplementos são tipos de ergogênicos. O que são os ergogênicos? São produtos, né? A palavra ergogênico vem de trabalho e gênico, produção. Então, é aumentar o potencial de produção de trabalho do corpo. Então, os ergogênicos têm essa função. Para que uma substância seja legitimamente classificada como ergogênico, ela deve ser comprovadamente melhorar o desempenho, certo? Então, ela deve melhorar o desempenho. E muitos dos suplementos, olha só o que eu estou falando, muitos dos suplementos não têm comprovação alguma científica de que realmente eles funcionam, tá? Muita gente usa por usar, mas não tem pesquisa científica que comprove sua eficácia. É só, como dizer, um placebo. Ou seja, você usa, tem mais efeito psicológico do que o efeito biológico, fisiológico dentro do corpo nutricional, ok? Então, não existe comprovação. As pessoas usam, às vezes, muitos dos suplementos sem a comprovação científica da sua eficácia. Recursos ergogênicos. Só existe o recurso ergogênico do suplemento? Não, existem vários recursos ergogênicos. O próprio exercício é um recurso ergogênico, tá? Então, o recurso ergogênico tem sido usado tais como equipamentos, roupas leves, métodos de controle do estresse, ansiedade, inclusão de nutrientes, enfim, para obter o quê? A eficácia, a eficiência física, eficácia da competição, a melhora do desempenho. Então, tudo aquilo que eu uso para melhorar o desempenho é um fator ergogênico. E os suplementos são fatores ergogênicos. Podem ser usados como fator ergogênico. A própria hidratação pode ser um fator ergogênico que melhore o desempenho do atleta ou do praticante de atividade física, ok? Tem que ter cuidado com os suplementos, tá? Você não pode consumir suplemento assim de forma sem orientação de um profissional de nutrição, ok? Preste bem atenção no que eu falei. Então, o corpo do adolescente. Então, os adolescentes, eles têm muito problema com a questão da altura, do peso, tá? Porque o corpo deles está passando por um processo de crescimento, então a massa muscular vai crescer, a questão da gordura no corpo, a questão dos órgãos, a expansão do volume sanguíneo. O início desses fenômenos, sua amplitude, sua duração, e cada fase e o término varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, às vezes os adolescentes comparando, eu tenho 15 anos, eu sou assim, fulano tem 13, é mais desenvolvido que eu, fica se comparando. Não pode se comparar, porque cada pessoa tem o seu desenvolvimento, tá? Cada pessoa tem a sua maneira de se desenvolver.
biologicamente não somos iguais. Nós temos a individualidade biológica. Então, essa coisa de ficar comparando o corpo de um para o corpo do outro não é adequado, tá? Mas os adolescentes fazem isso. E eles vão fazer atividade física na procura, né, nesse corpo ideal que é bombardeado aí pela mídia, tentando aí buscar esse corpo ideal, e os exercícios físicos, a prática da musculação, a própria suplementação é usada na busca desse corpo aí sonhado, cheio de músculo e tal, que os jovens buscam, ok? Então, observa bem o que é a suplementação em si, né? A suplementação, os jovens procuram ela buscando basicamente o quê? Ganhar massa muscular, reduzir a gordura corporal, prolongar a resistência, melhorar a recuperação pós-treino, tá? E tem a função auxiliar para perda de peso, melhorar a estética do corpo e o efeito adversos do envelhecimento. Então, até os efeitos adversos do envelhecimento, tá? As pessoas procuram minimizar isso através da suplementação, tá? Do uso de suplementos alimentares. Ok? Então, os adolescentes estão muito envolvidos aí com esse consumo dos suplementos. Mas será que os suplementos fazem bem? Quando é que a gente pode usar os suplementos? Vamos ver essa resposta agora. Observe comigo. Suplementação mais usadas. Quais são os suplementos mais usados? Tá? Preste atenção. Olha só. Lembrando que o nutricionista é a pessoa mais adequada para prescrever a dieta. Não é o profissional de educação física, tá certo? Não é outro profissional a não ser o nutricionista. Então é muito importante estar de olho nisso, ok? Então, os suplementos mais usados são os hidroeletrolíticos. O que é isso? São os que repõem a água e eletrólitos, que são sais. Então, as pessoas que correm muito utilizam isso, mas já tem pesquisa indicando que esse tipo de produto faz mal à saúde também. Excesso do uso desse tipo de produto de reposição hídrica junto com eletrólitos, ok? Energéticos, que são usados às vezes para as pessoas que fazem longas caminhadas, ciclismo, né, à base de carboidratos, proteína, né? As pessoas usam proteínas, aminoácidos, e possui ação nutricional. Olha só o que eu vou dizer. A ação nutricional, às vezes eles possuem ação farmacológica, como se fosse um remédio. Tem efeito fisiológico do funcionamento do corpo, alteram o funcionamento do corpo. Tem ação psicológica na mente humana e ação biomecânica, melhor atuam sobre o movimento do corpo. Então não é brincadeira. O uso de suplemento não é uma coisa simples, tá? O uso de suplemento é uma coisa complexa, que tem que ser embosado por um profissional que estuda especificamente isso, ok? O suplemento alimentar é um produto constituído de, pelo menos, os seguintes ingredientes: vitaminas, minerais, ervas, né? Tá tendo uma crescente busca por princípios bioativos das ervas, tá? Como, por exemplo, o guaraná, né, que é uma erva. Os aminoácidos, o BCAA, a arginina, glutamina, metabólicos como a creatina, extratos como levedura de cerveja. Então, esses são elementos que às vezes são misturados. A indústria, né, que trabalha aí com a suplementação mistura esses elementos e aí, focando nos jovens, começa a oferecer aí um monte de coisa, de pó, de comprimido, um monte de coisa para os jovens. Será que isso é saudável? Né? Será que usar essa suplementação é saudável? Como devemos usar? Então vamos lá, vamos ver aí. Então eu acessei o site do Dr. Drauzio Varela. E lá, num dos sites que eu fiz com uma pesquisa aí, eu encontrei aí no artigo publicado aí pela Marina Varela, a editora do portal do Dr. Drauzio. Lá o artigo falava algumas coisas interessantes que eu vou trazer aqui. O hepatologista, que é o cara o médico responsável por cuidar dos problemas hepáticos, né, das células, dos hepatócritos, das células do fígado. Então, o que esse cara vai dizer? O doutor Raimundo, ele vai dizer que encontrou aí na sua atividade clínica
atendendo como médico, né? Muitos profissionais, ele vai dizer que muitos profissionais, tá, omitem dos pacientes que não há respaldo científico na indicação de certos produtos e que eles podem causar danos ao fígado e aos rins. Então, muitos profissionais aí indicam o uso do suplemento, mas não sabem ou omitem das pessoas que eles podem prejudicar os rins e o quê? E o fígado. Então, ele encontra no seu trabalho clínico dia a dia pessoas que têm problemas hepáticos produzidos pelo quê? Pelo consumo exagerado ou consumo errado ou consumo sem orientação de suplementos, ok? Há muitas ervas, ele disse, que têm efeitos tóxicos no fígado. Muitas pessoas usam aí os bioativos, né, misturado aí, e esses bioativos são tóxicos ao fígado. Olha o problema, né? Então tem que prestar atenção aí. Prestar atenção. Não se pode usar a suplementação sem a orientação adequada. Ele diz ainda no artigo, não possui testes de segurança dos remédios atestam, né, a eficácia e a segurança. Não tem, porque não é preciso, tá entendendo? Por que não é preciso? Na verdade, era para ser preciso, mas a legislação brasileira não cobra dos produtores as 3 fases do processo, tá, que os remédios naturalmente têm. Então, os remédios passam por 3 fases e aí eles veem a sua eficácia e a sua segurança. Os remédios atestam isso, mas os suplementos não precisam, porque tem que pagar, né? Tem que pagar caro para fazer essa pesquisa, para os químicos fazerem essas pesquisas e ter o laudo que comprove que aqueles princípios estão lá e que eles não são tóxicos ou que eles podem ser usados, enfim. Então, os suplementos muitas vezes não têm isso, tá? Então você precisa procurar um suplemento que tenha isso, que tenha esse respaldo. Não é qualquer coisa que você pode sair consumindo, ok? Tem que ter cuidado com o que você está usando. Então, eu vou comprar pela internet. Nos Estados Unidos é bem legal. Pior ainda, nos Estados Unidos, o órgão que regula lá as medicações e os suplementos, eles não usam protocolo adequado, que requer rótulo, por isso não é recomendado o uso de suplementos importados. Então, usar suplemento comprado pela internet é perigoso, galera. Não usa isso. Quando é que você tem que usar suplemento? Você pode usar suplemento? Sim, você pode usar suplemento. Mas quando? Quando devo usar? Quando eu tenho carência nutricional. Eu tenho carência, falta um nutriente, eu não consigo consumir esse nutriente direito, de forma adequada. O nutricionista me avalia, identifica esse problema em mim e aí ele vai suplementar. Beleza? É assim que faz a suplementação, ok? Essa é a suplementação segura. Então eu suplemento quando eu tenho carência nutricional. Quando eu não tenho, eu me alimento de forma natural, ok? Deu para compreender bem isso? Beleza, galera? Essa aula termina por aqui, ok? Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau!